Oi meninas, eu sou Gabriela Albuquerque, médica mastologista do Grupo Elas. E hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o BIRADS. É uma classificação para os exames de imagem da parte da mama. Inicialmente, ele foi criado para padronizar os laudos, ou seja, os achados que foram vistos nos exames, primariamente de mamografia, mas que também foi adaptado para a ultrassom e a ressonância magnética. Então, de acordo com os achados, tem uma classificação que varia de 0 a 6. Então, essas lesões ou os achados que são vistos nos exames, eles são classificados de acordo com a suspeição, as características deles, para poder ser encaixado em uma dessas classes. Lembrando que exame de imagem não dá diagnóstico de câncer, nem o diagnóstico do que é feito a lesão, ele simplesmente dá o grau de suspeição daquele achado. Então vamos lá, para a gente começar a falar, eu vou falar do 0 ao 6 para a gente poder entender um pouquinho deles e tirar um pouco os mistérios, essas dúvidas que a gente tem quando a gente pega um exame e vem com essa classificação. Então o BIRADS 0, ele quer dizer que o exame foi inconclusivo. Ou seja, o exame a gente não consegue definir se os achados, se tem alguma coisa ali que é suspeita ou não. Então, o exame que foi dado como 0, ele precisa de um complemento. Então, ou ele vai ser feito novas incidências no caso de mamografia, às vezes pode ser pedido para a paciente voltar para a gente repetir o exame, ou a gente complementa com outro exame de imagem, seja com ultrassom ou seja com a ressonância. Então, o BIRADS 0 não quer dizer que ele deu algum achado, mas também não pode descartar alguma alteração. É um exame que precisa ser complementado para a gente ter uma definição. O BIRADS 1 é um exame que veio normal, que não tem nenhuma alteração fora do esperado. Então, é um exame benigno, que não teve nenhum achado suspeito. O BIRADS 2, ele também vem com 100% de certeza que a gente não tem nenhuma lesão, porque os achados a gente sabe que são benignos. Para dar um exemplo de um BIRADS 2, é um implante de silicone, uma prótese mamária, ele já vem como classificado 2. Então é um achado, ou seja, é algo que foi achado no exame de mama, que não é natural do corpo, da mama da pessoa, mas que a gente sabe que é benigno. Então, o BIRADS 2 é um segmento normal, sem nenhum fator de risco, que a gente não precisa fazer complementação e nem mudar a nossa rotina de acompanhamento. O BIRADS 3 é um achado que veio, que ele é suspeito como... suspeito não, que ele é um achado sem suspeição, na verdade as características de um achado benigno, mas é alguma coisa nova. Pode ser um nódulo, pode ser alguma coisa que tem as características boas, mas que apareceu no exame que previamente não tinha. Então, nesse caso, o que vai mudar? A gente vai fazer um acompanhamento com menos tempo. Em vez de fazer o segmento anual, que seria o normal de um paciente acima de 40 anos, ou alguém que já tem um nódulo que a gente sabe que é benigno e apareceu alguma coisa nova, a gente diminui esse intervalo para fazer de 6 em 6 meses, seja a mamografia, seja o ultrassom, acompanhado com o exame físico, e a gente vai acompanhar esse novo achado por 2 anos. Então, se a gente fez os exames com 6 meses, continua sem nenhuma característica suspeita, não teve nenhum crescimento, nenhuma modificação, e isso ficar durante 2 anos, esse BIRADS 3 ele pode voltar a ser classificado como 2. O mesmo achado ele vai ser classificado como 2 e o seu acompanhamento vai seguir anual, como qualquer acompanhamento de baixo risco, certo? Agora, o BIRADS 4 ele tem uma subclassificação entre 4A, 4B e 4C. O 4A é um achado que ele precisa na verdade, todos os BIRADS 4, ele precisa de uma investigação complementar. Geralmente, a gente parte com uma biópsia, alguma investigação histológica. O que é isso? A gente vai pegar células, um pedacinho do que foi achado, para mandar para o laboratório para poder investigar. Isso sim vai dar o diagnóstico com certeza do que é o achado. Como eu falei inicialmente, o exame de imagem ele não te dá um diagnóstico, ele te dá suspeição ou indicação de que a gente precisa investigar com outros métodos. Então, o BIRADS 4 ou a gente complementa com outro exame de imagem, mas na maioria das vezes a gente solicita uma biópsia. O BIRADS 4A, ele é uma classificação que a gente precisa fazer a investigação, mas geralmente para descartar
há alguma malignidade, ou seja, a gente vai confirmar que o achado é benigno. Então, o 4A também tem alguma característica suspeita, algo que foge do normal, mas provavelmente ele é benigno. O 4B é intermediário, ele tem umas características já suspeitas e a gente não consegue definir se é bom ou ruim o que a gente achou. E o 4C é um achado que provavelmente é maligno e a gente vai fazer uma biópsia para confirmar essa suspeição. O BRAD5 é uma lesão que já tem as características propriamente ditas de uma neoplasia, ou seja, um câncer maligno, e a gente vai fazer biópsia também para confirmar essa suspeita. E o BRAD6 é aquele exame que vem de uma paciente que já fez uma biópsia prévia, ela já tem um diagnóstico definido de câncer e está fazendo um exame de imagem, seja para segmento, seja para um estadiamento, às vezes um pré-operatório, mas a paciente já tem um diagnóstico de câncer. Então, aquele achado que vai vir na imagem, a gente sabe que é um câncer, então ele é classificado como 6. Então, não precisa de muita ansiedade. Quando você fizer o exame, o BRADS ele vai variar de 0 a 6. O 0 não necessariamente é o melhor, é a melhor classificação, ela é inconclusiva, a gente precisa continuar investigando. Assim como nem todos os BRADS 4 a gente precisa desesperar, né? A gente faz a biópsia, que é o único meio que a gente vai ter para confirmar algum achado ou até para descartar a possibilidade de um câncer, para fazer esse acompanhamento. E o segmento vai ser junto com o resultado da imagem e do exame físico. Então, só o laudo, só o BRADS, ele não vai definir a conduta, o segmento, então não precisa preocupar, não precisa criar uma ansiedade por conta de um laudo de um único exame. A gente sempre vai fazer o diagnóstico, o segmento, juntando a clínica, a sua história, o que você está sentindo, com as imagens e se precisar de uma biópsia. Então, é um conjunto de fatores que vai definir o segmento, o tratamento. Então, não se prenda simplesmente a um laudo, a um BRADS. Muitas vezes a gente vê uma imagem, a gente não concorda com o laudo do médico que fez. Pode acontecer de ter discordância, né? Apesar de ter sido uma classificação criada justamente para unificar, para padronizar esses achados, pode acontecer de ter uma interpretação subjetiva em alguns pontos isolados, tá? O comum é que seja realmente uma coisa que a gente faz para poder todo mundo falar a mesma linguagem, digamos, né? Com relação a esses exames. Então, se você está com um exame, leva para o seu médico, não vai ser uma coisa que ele vai simplesmente ver o laudo e já definir o que vai ser a conduta. A gente vai fazer essa investigação em conjunto, tá bom? Ficou com dúvida? Se precisar, comenta aqui, vamos marcar uma consulta, traga os seus exames, é sempre bom você levar o anterior para comparar com o novo, que isso também vai interferir. Lembra quando eu falei do BRADS 3, que a gente faz um segmento de 2 anos, a gente sempre compara com os exames anteriores, para a gente ver se é um achado novo, se é algo que mudou. Então, para a gente poder classificar, é interessante a gente comparar com os antigos, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Só marcar uma consulta, traga seus exames que a gente conversa mais. Até a próxima!